morar nisso. Hoje, gente, eu vou falar com vocês sobre um aspecto que vai ser relativamente rápido. Sabem que eu sou um perigo, não paro de falar, mas é sobre assimetrias musculares. Tá? Vou falar um pouquinho para vocês de umas experiências que a gente tem tido no campo do esporte, especialmente com o vôlei, com o Guilherme Berriel, que é o meu doutorando aí. Então, vamos lá, gente. Isso aqui é uma conferência que eu apresentei esses dias na Itália, uma atividade na Itália, então está em italiano vários slides, tá? Mas é tudo muito simples aqui, mas o que mais importa até é essa parte aqui. Tá, para começar aqui, eu queria que vocês soubessem, né? Eu acho que vários já devem conhecer, mas é legal de saber assim que aqui está o Marcelo Francoviac, tá? Um cara campeão de Superliga, um atleta de nível internacional, cara que jogou na França, jogou na seleção brasileira, foi campeão de Superliga da época de Frangosul, né? E depois como treinador ele trabalhou com o Jorginho Schmidt, que é da história do voleibol gaúcho, né? Todo mundo que é do vôlei conhece muito. Ele se fez nessa escola e começou a ser treinador na Ubra e foi também vitorioso. Hoje é um grande treinador, é auxiliar do Renan Dalzotto na seleção brasileira. O Marcelo Francoviac é ezefiano, né? Então, há anos atrás, ele estava na posição que vocês estavam e que estão agora e virou esse profissional que é assim. Um cara, hoje é treinador em Lublin, né, na equipe do Lublin, que é o nome da cidade lá da Polônia, do primeiro nível da Polônia, com um trabalho fantástico. E, ao mesmo tempo, é um cara de extrema humildade, assim, e entre várias coisas, dessa amizade de longos anos que ele tem, ele sempre ele atua com a universidade como um local para ele se reabastecer e estar sempre aprendendo. É um cara de uma humildade, assim, eu já vi isso em treinadores assim, mas muito mais distante de mim, que é o caso do Mourinho, né? Quando fala da universidade, ele tem alto respeito, diferente de muito profissional da área do esporte no Brasil, que acha que a universidade é o lugar onde o pessoal desaprende a jogar futebol. Tem umas teorias assim que são... Eu gosto até de falar disso para esclarecer mesmo a ignorância que a gente vive, assim, que é em diferentes campos, inclusive do esporte. Tá? E falsos dilemas, por exemplo, da prática e da teoria. O pessoal da universidade não sabe. E o pessoal da universidade também, às vezes, falando que é o cara que sabe, e aquele treinador lá tem que dar as luzes para ele. E não é assim. Não é assim. Os caras que estão no campo estão fazendo coisas muito legais também. Só que o que a gente vê é que os lugares onde isso mais funciona são os lugares que têm tem uma alto respeito, né, sobre essa relação da universidade com o seu campo. E isso a gente escuta do Mourinho quando fala da sua universidade, da sua formação, dos seus mestres, mesmo sabendo que aqueles mestres não chegaram a ser treinadores, alguns até trabalharam, não chegaram nem na metade das conquistas, mas eles têm um alto respeito pela sua formação. E eu vejo que no Brasil isso vem mudando. Um cara que foi muito pioneiro nisso foi o Marcelo Francoviac. Ele há muitos anos colabora com o professor Cruel, a gente fez estudos com saltos dentro d'água, que era a área do professor Cruel, né? Depois comigo, mais em contato, a gente fez várias coisas, e uma das coisas que é um presente assim que a carreira me deu, e essa amizade com o Marcelo me deu, foi o contato do Berriel. Berriel era um aluno da Ubra, quando o Marcelo Francoviac trabalhava na Ubra, então eles usavam estudantes de educação física, o Guilherme Berriel era estudante, começou a fazer estágio no time lá do Marcelo, começou a auxiliar o Marcelo, virou um preparador físico, um cara que já preparou atleta de Tour de France, para vocês terem ideia. Então, eu vou falar, tá? Desculpa, não é... Mas só para lembrar, o Tour de France é a maior prova de distância de ciclismo mais tradicional do mundo, embora eu, como sou mais do lado italiano, acho que Giro de Itália anda para a par. Tá? Mas ele foi um preparador físico disso, de atletas que fizeram essa prova, é um preparador físico de nível internacional, e no vôlei ele voou, né? No Minas Tênis Clube fez um trabalho excelente, junto com o Marcelo em vários times. E o Marcelo um dia, no meio do caminho lá, disse, cara, eu queria falar com o Álvaro, não achei, eu quero falar contigo também, tem um cara muito bom aqui, que eu queria que fizesse mestrado, esse cara tem avaliado muita gente, é o Guilherme Berriel, um preparador físico que trabalha comigo vários anos, tal. Eu não, vem falar comigo. Bom, resumindo, o Guilherme Berriel fez mestrado comigo, hoje ele é um doutorando meu, é um preparador físico da seleção brasileira, ele auxilia, ele é o coordenador lá da preparação física do Sub-20, né? E é auxiliar do principal lá do Renato, do atual, né? Com o Renan.
tá na comissão técnica, né, da Seleção Brasileira de Vôlei. E assim, é um cara que há anos ele trabalha baseado em evidência e em avaliações de nível científico há muito tempo. Então, assim, quando vocês escutam professores de vocês, colegas de vocês dizendo, o mundo do treinamento é os caras lá do treino que sabem e usam pouco ciência, tudo na experiência. Gente, é porque tiveram más experiências. Culpa da nossa cultura esportiva, que inclusive na universidade nós também temos a parcela de culpa, que eu não gosto de ficar achando culpado. Nós somos tão culpados quanto também muita gente no campo prático. Tá? E o Berriel é um belo exemplo. Há anos que ele avalia saltos, ele coloca marcadores bioquímicos direto no dia a dia, fazendo escolhas direto de treino em alto nível. Tá? O Berriel tem esse caso. E é um tesouro escondido, às vezes, na universidade, porque a gente tanta coisa acontecendo e a gente não sabe desses casos. Era legal de você saber. Hoje, nós trabalhamos com o Berriel na equipe do Canoas durante alguns anos, né? Enquanto ele era preparador, sofreu muito o Berriel, inclusive, numa fase inicial, porque o treinador dele era um cara da prática, não era o Marcelo, quando ele começou o mestrado comigo, e aí ele sofria muito, só vou resumir assim, era um treinador que foi parte da comissão técnica de 92, então era medalha de ouro, e ele vinha, o currículo dele era esse, ele tinha sido da comissão técnica, então ele fazia qualquer coisa. Fazia o que vários treinadores, eu acabei descobrindo, que eu achei que o vôlei era um exemplo só de coisas boas, mas a gente acabou descobrindo que tinha muito disso do vamos bater bola e vamos rachar com os caras, quem aguentou, aguentou, quem não aguentou, lesiona, cai fora. Né? O estilo era esse. E o Berriel sofria muito, porque avaliava, fazia e não tinha esse trabalho em conjunto, né? Resumindo, assim, então sofreu um pouquinho. Adriano, tu levantou o braço aí, diga. Reza a lenda que esse cara aí, que a gente não vai falar o nome, né, dava coletivo de 3 horas e meia. E era até o primeiro cair. Era a norma. Isso no quartel fizeram comigo em fevereiro, lá no pior mês, né, de corrida na rua. Tinha um sargento meu que era o pior, que eu me dava muito mal com ele, obviamente, que corria até o primeiro desmaiar, e era o que acontecia. Só que tinha que gritar Brasil, aí não era grita Brasil antes de cair, a piada. Aí não conseguia, ele fazia a gente cair até o outro cair, desmaiar mesmo, correndo embaixo do sol. Assim. Então tem algumas experiências assim bem significativas sobre isso, né? Umas loucuras. Então, tu vê, nesse nível, porque aí a gente está falando de profissional, envolvendo dinheiro, envolvendo muita coisa, olhem como é que é. Eu me assustei mesmo no início, porque eu achava que o vôlei era um exemplo de muita coisa por causa dos resultados, de quem via de fora, né? E aí, o que acontece? O Berriel vai trabalhar com o Marcelo depois, no Canoas, e aí sim, ele vai conseguir desenvolver muito mais coisa, inclusive desenvolver o mestrado dele bem organizado, onde ele fez a potenciação pós-ativação, de curto prazo e de longo prazo, assim, de adaptações no vôlei. Inclusive, a gente viu um resultado negativo, que também esse é um outro problema da nossa área. Parece que vale menos o resultado negativo, mas só para vocês saberem que a potenciação, né, da pós-ativação no vôlei, a longo prazo não, mas em 8 semanas, não trouxe adaptação superior em relação à pliometria. Já te passo a palavra, Ramiro. Não trouxe adaptação superior ao grupo que só treinou pliometria. Os 2 grupos treinaram pliometria, só que um deles adicionava a potenciação. Super bem feito. Assim, a gente fez uma avaliação individual com o tempo ótimo do PPA. É muito legal. Se vocês quiserem ver como se aplica bem um PPA individualizado, com a carga ótima e com o tempo ótimo, né, que são 2 aspectos que o pessoal esquece muitas vezes, vale a pena ler a dissertação do Berriel. E viu que não trouxe adaptação, inclusive. Agora, o que trouxe, sim, era o agudo, que já se sabia e se confirmou. A gente viu os tempos, inclusive, que são muito mais longos do que se pensava para outros grupos, porque foi um dos primeiros trabalhos com atletas de alto nível mesmo, né? Não, como o pessoal às vezes chama, o alto nível, que é o ex-atleta, o nível mais nacional, regional. Né, que não é bem assim. Então, a gente pegou cara atleta olímpico, etc., e vimos que sim, aplicando o PPA naquela pré-carga antes da sessão, tá? São cargas máximas com algumas repetições, que o atletismo já sabe há muito tempo, há mais de 30 anos já sabiam desses efeitos, e agora está se entendendo melhor isso, aparece no vôlei também. Eles saltam mais. Tá? Eles saltam mais, inclusive com algumas relações com qualidade de ataque em jogo mesmo. A gente já conseguiu sim, juntar isso. Tá? Ramiro, fala aí, cara. Eu consegui agendar só segunda-feira a entrevista para a publicação do Facebook de segunda,
né, com o BRL. E daí eu queria saber se tu tem mais alguns materiais, alguma coisa que eu possa usar, ou alguma coisa que tu acha que seja interessante para a gente acrescentar também na publicação sobre a especificidade, a variabilidade. Cara, a especificidade, eu só te indico assim que tu puxe ele para esse lado, porque o BRL é um mar de informação. É um cara que tem assim, ó, bancos de dados de anos do Minas Tênis Clube, de muita coisa, tá? Mas eu acho que sobre a especificidade, o interessante foi as relações que ele fez de saltos, assim, ó, desde a avaliação de saltos, aquelas tradicionais, CMJ, squat, versus saltos de ataque e bloqueio, e mais ainda, versus o que é mais importante ainda, a qualidade de ataque e de saltos de ataque e defesa em jogo. Ele fez essa relação, sabe? Isso é muito rico, porque isso envolve especificidade, assim, o quanto é específico tal salto para avaliar um tipo de salto específico de jogo e ir lá no jogo mesmo. Né? Então, ele conseguiu responder a questão inteira, assim, digamos, dessas ações, né? Eu acho que tem que puxar isso, porque é tanta coisa que ele pode falar contigo que esse é o perigo, né? Fala de um monte de coisa, às vezes não fala do assunto. Então, esse seria um assunto interessante de guiar, assim, numa das perguntas, né? E aí ele vai ter os achados, e tu vai ver acelerado. É bom que tu vai estar gravando, porque ele vai falando e vai puxando uma coisa da outra, e lê muito, né? Isso que é o legal. É um cara que está no mundo real do treino e muito atento ao que a literatura está trazendo, né? Específica sobre esses aspectos. Isso é legal, tá? Porque a gente já fala um pouco do assunto de hoje, né? Aqui está na seleção brasileira, ele está revolucionando o trabalho da seleção brasileira, tá? Revolucionando, você não tem ideia, assim, desde que saiu o Bernardinho, se descobriu também que a seleção brasileira não tinha uma sistematização de avaliações mínimas, assim. Tinha alguma coisa, mas mínimas, organizadas e temporais, assim, não. Então ele está fazendo todo um sistema de avaliação lá que está revolucionando o Saquarema. Tá? Junto com o Pedro Chons, que é o doutorando do professor Cruel. Então, se abriu esse subgrupo nosso ali do vôlei, né? com os alunos do Cruel, né? A Ananda, o Pedro, e os bolsistas também, o Vitor e mais alguns que agora não lembro do nome, envolvendo essa parte de avaliação toda que o BRL abre junto lá com o Marcelo. Eu queria trazer essa história só para vocês saberem que é muito legal, assim, é meritório de tudo isso que está saindo. Então, o Pedro está lá direto, né? Já teve auxílio de viagens da CBV mesmo, a gente está direto com a CBV, estamos num projeto grande com o Comitê Olímpico junto, para dar mais estrutura ainda para essa organização, tá? De avaliações de atletas também do Sub-20. Tá? E o BRL está encampando isso, é tudo em função desse trabalho dele. Mas uma coisa que a gente está muito atenta, gente, é sobre as assimetrias musculares. Esse era o assunto de hoje, mas eu acho que o mais importante eu já disse até. Mas só queria dizer que nessa linha toda, a gente está estudando muito as assimetrias musculares. E aí eu só vou trazer para vocês aqui, eu não vou entrar na teoria dos tipos de assimetrias, mas é um assunto muito legal, tá? Que em outro momento a gente pode falar mais dos tipos de assimetrias, né? A assimetria unilateral de saltos, né? As bilaterais, que envolvem o corpo todo, mas ainda são assimétricas, as simetrias bilaterais, que é o caso da bicicleta, tá? E as em fase, né? As fora de fase, que é a da bicicleta, né? O atraso de 180 graus, e as bilaterais em fase, né? Que são, por exemplo, do handbiking mesmo, ou handcycling, que o pessoal chama. Ali está uma foto do Zanardi, né? Que sofreu outro acidente. Não sei se vocês sabem da história desse cara. É uma das coisas também fantásticas. O Zanardi é aquele ex-piloto de Fórmula 1 que teve um grande acidente, perdeu as pernas, virou um atleta de handbiking, né? E virou um campeão olímpico, e ele foi campeão mundial na pista, fazendo handbiking, na mesma pista do autódromo lá de Monza, onde ele dizia que não tinha chegado a ser quando era piloto de Fórmula 1, não tinha ganho, mas na pista lá com o ciclismo ele conseguiu ser. Mas para ver como o esporte paralímpico ele é interessante e abre oportunidades na vida de muita gente, inclusive desses caras, né, que já eram conhecidos, e está agora sofrendo outro. A foto do cara do ciclismo é o Pantani, né, que é um grande ciclista, que eu sou fã, assim, que morreu aí em função de muitos problemas de coisa midiática e tal. O Ademar Ferreira da Silva, cara que eu conheci quando estava bem velhinho,
quando eu fui ganhar um prêmio em Brasília uma vez, estava conversando com um professor, dizia que ele era um professor universitário, e o Guimarães, saudoso, só se virou e disse para mim: toma cuidado que esse é o Ademar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico, triplista, né? Um exemplo dos nossos saltos e coisa. Então, alguns exemplos de saltos aí, gente, e movimentos que envolvem essas assimetrias. Mas vamos lá. O que eu ia mostrar um pouquinho aqui, gente, é a questão técnica, já falamos disso, são das relações que o professor Roney e o Cadore estudam muito lá, déficit bilateral, né, ou contralateral também, que é essa assimetria lateral, né, que a gente avalia, que tem marcadores um pouco difusos, assim, do que ajuda ou não, mas tem também as razões funcionais e convencionais, né, que vocês vão ver isso melhor com o professor Roney, mas que envolvem ali uma razão de equilíbrios entre musculatura agonista e antagonista. A convencional é quando tu avalia a força concêntrica do antagonista e agonista. É muito avaliado no joelho e, em segundo lugar, mas também bastante avaliado no ombro. Tá? Jogadores de vôlei avaliam muito rotadores internos, externos. Jogadores de futebol avaliam o joelho pela questão dos isquios tibiais, e tem até uma certa crítica. Tá? Mas é sempre uma ferramenta muito interessante. Quando a gente tem em mãos, a gente pode avaliar e pode achar esses pontos de razões funcionais interessantes. Eu não vou falar tanto em valores, 60%, por exemplo, na razão lá funcional, mas não é o objetivo, até pela extensão da aula, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí depois tem uma série de outras razões aqui, mais específicas. Por exemplo, tem uma atual aqui da excêntrica 30 graus por segundo versus concêntrica 240, mas tem pouco estudo ainda sobre isso, mas tem mostrado bons resultados porque teve intervenção nesse caso. Não só se avaliou, mas se fez o treinamento com esses atletas, em jogadores de futebol, controlando essas razões, que não passassem de 85%, 0,85%. Tá? E isso reduziu muito o nível de lesão. Significa o seguinte, quando as razões estavam muito desequilibradas, se fazia treinos específicos para voltar aos pontos de normalidade. Significa o seguinte, tu tem isquios, né, que são ali flexores do joelho, e quadríceps, extensores de joelho geral. Quando passavam lá de 0,85, por exemplo, tá, nessa razão, o que se fazia, gente? Se tentava baixar isso, diminuindo o denominador. Então, o que se fazia? Aumentava o valor do denominador. Então, tu treinava mais o concêntrico agonista, que é o do extensor de joelho, tá? Então, tu fortalecia o quadríceps, digamos. E os caras faziam isso de modo a controlar. Os atletas tinham treinos específicos para buscar esses pontos de equilíbrio. E o nível de lesão baixou muito. Tá? Difícil de fazer esses estudos porque é muito individual a resposta. Tá? Mas nesse estudo foi feito, é um dos raros aí que tem mais organizado ao longo do tempo e tem bons resultados. Outra mensagem que eu queria dizer é que desses estudos o que o pessoal viu é que a validade é de em torno de 3 meses. Então, não adianta fazer um por ano, porque são avaliações caras no dinamômetro isocinético, né? Então, a validade ali desse material aí, por enquanto, numa mensagem boa, é de em torno de 3 meses, né? Aqui tem uma meta-análise bem recente, avaliando muita coisa, é uma bagunça. Resumindo, tem muita avaliação de tudo que é tipo. Quando o pessoal diz, só existe essa é a certa, é porque o cara está lendo só uma parte da literatura e, bom, ele acredita, e religião a gente não se mete, mas o maior nível de evidência científica nos diz que é muito variado e precisaria ter uma sistematização dessas avaliações ainda, né? Isso nos dá também uma outra questão. O cientista do esporte, professor de educação física, vocês, né? Vocês têm que estar muito atento ao dado clínico, assim, não existe... Os pontos de corte, por exemplo, são muito discutíveis mesmo, tá? Eu tenho que olhar muito mais para várias questões, inclusive o movimento. Para vocês terem ideia, um dos fatores que hoje é dito que leva muito a lesões de isquios, que é a grande discussão hoje da ciência do esporte sobre lesões, é esse aí, o aumento, né, da prevalência de lesões em isquios tibiais, em sprints, futebol, por exemplo, um aspecto totalmente tático, que não é nada mecânico-muscular, tá? Que é o fato de passes errados mesmo, ações inesperadas no jogo, parece estar relacionado também. Não quero dizer que é o mais importante, mas é um dos fatores e eu tenho que estar atento. Mas isso não é fisiológico, não é mecânico, bonito. Bom, tudo bem, mas está aparecendo e é importante. Então,
tem que ter ações, atividade tática do treinador junto com o preparador físico para estar atento sobre isso, para simular essas condições também de variações. Querem ver a situação? Pena que eu não tenho vídeo, mas é bem comum, que é o lateral correndo e recebendo o passe errado, passando a linha da bola atrás dele. E ele tem que recuar, ele dá o sprint e ele frena no meio porque o passe está errado. Tá? Ali aparece muita lesão. A reaceleração, a mudança de direção para ir atrás da bola, né, que foi equivocada, passada, leva a lesão também. Esse é um outro fator que aparece muito, só que os caras não conseguem estimar tão bem, porque ali envolve uma questão tática super complexa, né, de um passe errado, né, de ações inesperadas. Então, o que a gente pode fazer é tentar simular situações inesperadas também. Né? Então, não só treinar sprint fechadinho, mas também com mudanças de direção, com problemas táticos, com decisões táticas mais complexas, né? Que é variações no meio da situação, inesperado também. Treinar esse inesperado. Né? Essa é uma das mensagens aí desse tipo de treino. Alguma dúvida, gente? Falei muito rápido, mas sobre o vôlei a gente está fazendo muita coisa, inclusive achando pontos de corte um pouco diferentes do futebol, tá? Mas, de novo, como eu sou meio contra esses pontos de corte, a gente ainda está em discussão para ver qual é o melhor ponto. Mas o vôlei vai ter diferente, e o que o pessoal diz é que no vôlei, em vários esportes, não se sabe direito. Então, tem muita gente querendo usar marcadores feitos para o rugby ou para o futebol, e tem que ter muito cuidado, que é específico para aqueles esportes. Diga, Adriano, levantando o braço aí. Para complementar essa parte dos isquiotibiais aí, eu fui treinado pelo João Marcondes, né? Um cara que é um dos grandes nomes aí do vôlei brasileiro e tal. E ele sempre conta a história. Ele é aquele cara que sempre conta a mesma história, né? Mas enfim, ele contava que ele sabia como ganhar do Giovanni Gavi, né? Que era só sacar curto e ele espanava na bala na ponta, na bola muito chutada. E daí ele falou que ele sempre fazia isso, sempre dava certo. E quando ele contratou o Giovanni, ele queria entender por quê, né? Daí levaram ele lá numa clínica, pagaram o isocinético lá, não sei onde que era, e descobriram que o desequilíbrio dele de flexor e extensor do joelho era gigantesco, assim. Então ele ia buscar um saque curto, não conseguia recuar para ir atacar. E daí fizeram um trabalho bem específico e a partir disso conseguiram corrigir essa deficiência que ele tinha. É bem interessante. Sim, conversava bem com a decisão tática, né? O saque curto, exato. Ele vai ter que recuar muito rápido. Ele ia ter que ir para frente e voltar e não dava tempo. Então ele tinha que sair correndo e aí errava a bola. E não é sempre fácil achar esse determinismo, assim, né? Mas mesmo quando não se acha, essas variações de jogo, o preparador físico junto com o treinador, eles têm que estar atentos, né? Uma coisa que o pessoal do vôlei faz muito, e muito esporte, isso é da escola americana, já desde os anos 70, 80, os caras faziam muito à frente de qualquer coisa que outros esportes faziam, que era análise de jogo, né? Exatamente dessas ações críticas, assim, onde é que os caras estão errando, como, por exemplo, acabou de dizer do Gávio, né? É olhar muito para vídeo. Só que, de novo, principalmente na linha de passe hoje em dia. Né? Mas, de novo, entra a questão, assim, ao mesmo tempo, o professor Marcondes ali, ele não conseguiria fazer esse raciocínio se ele só soubesse da prática, entendeu? Aí vem o outro lado. Não adianta ficar olhando horas e horas se tu não souber nada de mecânica muscular, não souber nada de tipos de movimento complexos, de ciclo de alongamento, encurtamento. E ele é um cara que preza muito por isso. Ele fez laboratório, tinha outro nome até, acho, laboratório de fisiologia na USP. Então ele, na prática do dia a dia, assim mesmo, ele explicava para todo mundo o que estava acontecendo, como tu fazia para ter o braço mais rápido, por que tu não estava conseguindo atacar aquela bola, dar aquele golpe. Então ele explicava mecanicamente, fisiologicamente o jogo, assim, para todos os atletas entenderem também. Muito legal, cara. E outra coisa que o Berreal às vezes não fala, que é uma questão até ruim ali para ele, que é assim, ó, gente, mesmo no vôlei, onde eu ainda acho que é um esporte acima da média, numa relação de decência, assim, de trabalho de qualidade. Como tu vê, o Adriano falou de outro caso bom. Então, eu falei que eu descobri que estava muito abaixo, mas se a gente comparar com o futebol, em muitos lugares agora está mudando, mas é muito acima ainda, tá? O vôlei é um bom exemplo em vários aspectos, tá? Mas mesmo ali, o que eu queria dizer para vocês que vão enfrentar alguns já estão, que eu sei que tem gente trabalhando com futebol, etc.,
a gente tem que pensar um pouco corporativista também, no sentido de melhorar, pensando em algo maior, não é só para arranjar emprego, tá? Porque eu não conseguiria pensar dessa forma. Mas, assim, para querer mudar para a maior qualidade da nossa prática, no caso do esporte de alto rendimento, por exemplo, é pensar corporativista, porque também tem uma tensão direta com os práticos. Tem os boleiros da vida que viram treinador, que treinador ainda eu vejo que ainda é meio desequilibrado, mas na preparação física tem muito cara que se defende porque sabe, né? E aí quer meter a mão na preparação física, não tem nenhuma base. Então a gente tem que se fortalecer. E esse papo de se fortalecer serve para todo mundo, gente. A Mariana, em algum momento, vai estar sofrendo lá na academia dela, porque vai ter um cara que tem muita experiência e vai estar fazendo bobagem, resumindo, e em algum momento vai aparecer essa tensão. Ela é novinha, azar, e fez uma coisa, deixou a perna bamba das outras. Olha que ruim. Não, ruim era o trabalho que estava sendo feito antes. Atenção, porque tem que fazer a coisa boa, tem que variar, tem que mudar essa realidade. O Ramiro lá com o pessoal do Ronei, eu sei que estão trabalhando com futebol, devem estar em algum momento, tem alguém protegendo, mas daqui a pouco vai, se já não está acontecendo, essa tensão do mundo, mas esses caras da educação física. Eu acho que eu não terminei o exemplo, eu falo de tanta coisa. Mas tem o caso do cara lá da Copa de 70, o bigodudo, o Rivelino, que jogava muita bola, que ele falou já em TV, pessoal, dizendo que a crise do futebol brasileiro, resumindo, são os professores de educação física na formação de base dos jogadores. Essa é a culpa dele. Ele tem uma teoria sobre isso e assim, louco tem tudo que é lugar. E gente que fala porcaria tem tudo que é lugar. O problema é que no Brasil os caras falam em rede nacional nos principais canais, né? No Brasil, o terraplanista vira ministro. Esse é o problema, sabe? Na Itália tem um terraplanista lá que não queria pagar trem porque ele é contra, porque ele acha que o trem anda só em linha reta porque o mundo é reto todo. E o cara foi parado, veio o fiscal, prendeu ele. Disse, não, tudo bem, tu não vai pagar porque tu é terraplanista. Ele tinha toda uma teoria envolvendo os Illuminati com a terra plana, uma coisa assim. Tudo bem, vai preso. Não, no Brasil não. No Brasil os caras viram ministro, viram presidente, né? É um problema. E se tu fala mal ainda, tu tem um termo de ajuste de conduta, como sofreu agora o professor Pedro Halal. Não sei se vocês sabem, né? Nesses últimos dias, o professor Heraldo e o Pedro Halal tomaram uma advertência e tiveram que assinar aceitando essa advertência. Não aconteceu nada demais, mas está lá no currículo deles que eles pisaram na bola por criticar o presidente, né? Em coisas que envolvem vida humana direto e outros fatos de misoginia, coisas que são muito óbvias. E eu, inclusive, estou arriscando falando isso para vocês, porque vai estar público isso aqui daqui a pouco. Mas a gente está vivendo nesse nível, as coisas estão se invertendo completamente, né? É um perigo, esse é o problema. E no esporte aparece também outra dimensão, mas aparece essa tensão também, a ponto de chegar nisso, dos caras dizer que a culpa é o professor de educação física. Claro, o cara não fez gol no Maracanã lotado, como é que ele quer ensinar? Como se essas coisas fossem correlacionadas direto, né? E aí a gente vê um atraso, porque nos lugares que funcionam o esporte não é assim, né? Esse casamento é muito mais feliz e é casamento mesmo, porque essa pessoa que fez o gol tem muita coisa para nos ensinar também, mas é claro que estudar em cima disso não se tem dúvida que ajuda muito, né? Tá, gente? O contato com o BRL é um bom exemplo de dá para fazer coisas muito legais. Vamos assistir a entrevista aí também. Eu peço que vocês vejam, até como espaço para vocês alcançarem também limites, assim, pensar em projetos de vida que envolvam coisas muito grandes, são muito legais, de vários aspectos, no campo da saúde, esporte. Mas o BRL é um caso bem legal nessa parte do esporte de rendimento. Gente, eu vou parar por aqui.